Olá, meus amigos. Então, nós voltamos aqui a discutir alguns temas pertinentes à metodologia jurídica B. E na última aula, nossa aula presencial que nós tivemos, nós falamos um pouco sobre princípios e regras para o Ronald Dworkin. Nós trabalhamos, então, a ideia de que Ronald Dworkin faz uma classificação estrutural das normas jurídicas. Isto é, Ronald Dworkin, ele vai trabalhar então com a distinção entre regras e princípios, não numa relação hierárquica em que um é mais genérico, abstrato, trata de finalidades, valores do que o outro, mas sim que eles estão lado a lado, cada um com a sua função própria, com a sua aplicação própria e os seus próprios desdobramentos. Como nós estudamos, né, e vimos que as regras, então, elas estão aí submetidas à ideia do tudo ou nada, enquanto que o princípio trabalha aí com uma questão muito mais argumentativa, digamos assim, para fazer uma sintetização da ideia bastante forte, bastante intensa, né? Claro que vocês já viram, tanto na aula passada, já informações muito mais abrangentes, muito mais aprofundadas sobre isso, e inclusive no fichamento que foi pedido na semana passada também sobre o tema, vocês puderam ter um contato maior com o texto aí, e as reflexões do Dworkin sobre o tema. Na aula de hoje, eu quero tratar de um outro autor, mas que igualmente vai trabalhar aí com a ideia de regras e princípios numa divisão estrutural. E é aquele famoso, que muitos também falam ao lado do Dworkin, que é o Robert Alexy. Veja só, qual que é a ideia do Alexy? Primeiro, deve-se consignar o seguinte, que Alexy ele vai aí prestar homenagens muito fortes ao Dworkin, porque boa parte de suas conclusões, né, são convergentes com a ideia de Dworkin, mas não todas. Na verdade, poderia até dizer o seguinte, que nem seriam exatamente as conclusões, mas algumas premissas, alguns pressupostos trabalhados pelo Alexy são muito semelhantes ao do Dworkin, mas a sua ideia ao final terá uma diferença crucial e que não permite fazer com que alguns autores, às vezes, por vezes, trabalhem numa leitura bastante superficial da ideia dworkiana e também do Alexy, né, alexiana, que eles estão trabalhando em conjunto. Então, por vezes, você encontra um fundamento para algum argumento jurídico ou filosófico jurídico, dizendo que está baseado em Dworkin e Alexy. O que, pelo menos presumivelmente, já mostra que há um equívoco de estrutura, de premissa no pensamento desse autor, né? Então, vamos entender um pouco como que se diferem aí as ideias do Alexy e do Dworkin. E vamos começar com a ideia do Alexy sobre regras, que vai partir da igual premissa do Dworkin, que as regras elas devem ser aí satisfeitas completamente ou não satisfeitas. Ou seja, volta-se aí a ideia de tudo ou nada, em que deve haver a satisfação completa de uma regra ou então a não satisfação dessa regra. Não tem como ter meio termo. Afinal, as regras, estando aí abarcadas dentro de uma dimensão de validade, ela está então incorporada ao ordenamento ou não está incorporada. Não dá para falar que o sistema adota a regra de forma relativizada, com um pedaço apenas daquela regra. Por isso, então, da mesma maneira que o Dworkin dizia, nós temos aí a satisfação ou não satisfação de uma regra no momento da sua aplicação, tá? No que vai diferir aqui, sobretudo, a ideia do Alexy para o Dworkin? A ideia de que o Dworkin, quando ele trabalhava a ideia das regras, ele defendia que todas as exceções deveriam estar previstas no ordenamento. Ou seja, a regra tem lá a regra geral, né? Então o comando geral,
E abaixo, como por exemplo nos parágrafos, para pensarmos aí na nossa estrutura de elaboração de leis, os parágrafos trazendo todas as exceções aplicáveis. Ou seja, para uma regra funcionar, o do working vai dizer que as exceções precisam estar previstas na regra. O Alexi, por sua vez, vai admitir uma visão muito mais, digamos, abrangente, muito mais aí singela do funcionamento das regras. Por quê? Ele vai trabalhar a ideia de que a regra jurídica tem que estar lá o comando geral, mas as exceções não precisam estar todas previstas textualmente. Ou seja, não precisa para o Alexi que todas as exceções estejam expressamente previstas. Pode o intérprete, diante do caso concreto e a partir da sua argumentação, verificar que existem aí algumas exceções à regra que não foram pensadas pelo legislador e que são aplicáveis. E que ele então pode aí conformar o sistema diante de uma ideia geral de coerência, né? Ele vai poder então indicar uma exceção a essa regra não prevista expressamente, mas que ele conseguiu observar a partir do caso concreto, tá? Aqui tem muito daquela ideia que a gente já ouviu falar tantas vezes de que o legislador, né, a criatividade do legislador não é tão imensa quanto a criatividade da nossa realidade. E com isso, então, não tem como ele prever todas as hipóteses possíveis de exceção àquela regra. Com isso, então, nós temos uma diferença aí quase que essencial já no funcionamento das regras entre Dworkin e Alexi, tá? Apesar de, como eu já disse para vocês, a premissa ser aí muito parecida, a premissa ser aí muito semelhante, ok? Esse é o primeiro ponto, importantíssimo ponto da ideia do Alexi. Segundo ponto importante da teoria do Alexi, e aqui ganha maior destaque no seu pensamento, que todo mundo se lembra, é a ideia de forma como ele trabalha com os princípios. E aqui é que eu vou dizer para vocês que há a maior divergência possível do pensamento do Dworkin. Porque a forma como ele vai trabalhar agora a ideia de princípios, apesar do pontapé inicial ser parecido, a forma de trabalho e a conclusão se dá de maneira totalmente diferente. Vamos entender. Olha só. O Dworkin, quando eu trabalhei com vocês a ideia de princípio e a colisão de princípio, eu falei que o Dworkin, então, ele vai ter aí uma ideia de princípio em que ele vai se aplicar a um caso concreto nas suas medidas aí de igualdade, nas suas medidas de justiça, né, nas suas medidas aí de equidade. Para então dar aí efetividade a partir do princípio a essas razões, a esses fundamentos aí próprios que estão baseados lá naquela moral coletiva e individual que eu trabalhei com vocês anteriormente, né? E as ideias de coerência e integridade do sistema. Muito bem. Dworkin, então, quando estava trabalhando com a colisão desses princípios, ele dizia que o juiz, a partir da sua argumentação, em conformidade com os limites próprios impostos pelo sistema, ele vai dizer qual princípio sairá vencedor e qual princípio sairá derrotado a partir daquele embate. Ou seja, naquele exemplo que eu dei em aula para vocês, entre a publicidade e a privacidade, no caso concreto, um princípio sairá vencedor e o outro derrotado. Mas não implica que o princípio derrotado será excluído do sistema. Assim como acontece com as regras. E as regras aqui falando dentro da ideia do Dworkin e do Alexi. Muito bem, então o princípio, no seu embate, na sua colisão,
o magistrado fará o sopesamento a partir da sua argumentação e irá apontar qual o princípio sairá vencedor desse embate, diante daquele caso concreto específico, o que não significa que será a mesma solução para o novo caso. A Lexie, por sua vez, vai trabalhar de forma diferente. Por quê? O Alexi vai dizer que no momento da colisão dos princípios, então, quando há a ponderação desses princípios, ainda que haja um vencedor ou um derrotado, não significa que o derrotado está deixando de ser aplicado no caso concreto. Ou seja, o que está se dizendo aqui? Que para Alexi, todos os princípios envolvidos na colisão, na ponderação, serão aplicados na maior medida possível. Ainda que um seja aplicado, vamos aqui colocar números de maneira arbitrária só para vocês entenderem, que um seja aplicado na sua potência de 99%, enquanto que o outro princípio é aplicado numa potência de 1% só para a solução do caso. Ou seja, havendo colisão de princípios para o Alexi, um ainda sairá vencedor, digamos, e o outro derrotado. Mas não será verdadeiramente uma questão de vitória ou derrota, mas será uma questão de aplicação na maior medida possível. Por isso que o Alexi vai trazer um outro conceito para princípios jurídicos. Ele vai dizer o seguinte, que princípios jurídicos serão mandamentos de otimização a serem aplicados na maior medida possível, diante das circunstâncias fática ou jurídica existentes. Vamos pegar esse conceito e dissecar? Primeiro, mandamento de otimização, ou seja, o princípio jurídico aí em colisão, ele vai então tentar otimizar, ele vai tentar então dar um comando para que seja aplicada em grande intensidade aquela norma contida no princípio, Ou seja, para que no caso concreto se aplique de maneira ótima, de maneira melhor possível, aqueles mandamentos próprios, aqueles comandos próprios dentro do princípio. Então veja, mandamento de otimização a ser aplicado na maior medida possível. Então ele vai aí trabalhar com o princípio, dada a sua configuração mais genérica, digamos assim, de ele se adequar e conformar mais ao caso concreto, então ele vai se otimizar conforme o fato e se aplicar na maior medida possível. Então, por isso, mandamento de otimização aplicável na maior medida possível. Diante das circunstâncias fáticas e jurídicas existentes. Ou seja, o princípio aí, ele vai ter que ser aplicado, então, em conformidade com o que os fatos podem limitar a sua aplicação, assim como o próprio direito, através de outras regras e outros princípios, também podem limitar a sua aplicação. Então, vamos pensar da seguinte maneira. O Dworkin, pensando aqui só para vocês entenderem, tá? O Dworkin, ele vai falar, primeiro, em que você tem um princípio vencedor e que ele vai se conformar, ele vai se moldar conforme o caso concreto. E somente aquele princípio vai se moldar ao caso concreto. Enquanto que o Alexi vai trabalhar com a ideia de que os princípios em colisão vão ser aplicados e moldados diante do caso concreto. Mas esse molde aí vai ser sempre na maior medida possível, com todos os princípios sendo aplicados. Então, veja que
essa ideia já é bastante diferente do que é defendido aí anteriormente pelo Dworkin, tá bom? Aí nós precisamos falar de um outro tema dentro de princípios. Por quê? Se para Dworkin a argumentação do juiz é suficiente para poder aí desbravar, e eu digo esse suficiente entre aspas, para desbravar qual princípio deve ser aplicado, e nós vimos aquela figura do juiz Hércules, que seria o único capaz de enfrentar todos os argumentos possíveis para que ele consiga descobrir qual é o princípio aplicável. O Alexis, no momento da aplicação desse princípio, ele vai ver de forma diferente. A argumentação ainda é essencial? Com certeza é essencial. Mas o Alexis vai trazer aí alguns elementos, alguns filtros, digamos assim, para dar maior racionalidade à aplicação dos princípios jurídicos. E ele vai desenvolver essa ideia da racionalidade, essa aplicação mais racional, a partir de uma regrinha que está muito banalizada no nosso sistema, que é a ideia da proporcionalidade. Veja só, a ideia da proporcionalidade, que tem que trabalhar aqui, primeiro tem que se discutir a sua natureza. Porque, veja, a doutrina, de maneira geral, vai trabalhar a ideia de proporcionalidade como um princípio. E veja, dentro daquelas concepções que nós tivemos anteriormente acerca da distinção entre regra e princípio, faz sentido até chamar a proporcionalidade de princípio. O problema é você chamar de princípio a proporcionalidade para o Alexis. Por quê? Alexis vai trabalhar, e a gente já vai falar sobre isso, com 3 elementos dentro da proporcionalidade. Vamos dizer assim, são subtópicos, sub-regras aí dentro da proporcionalidade. E que o juiz precisa passar por cada uma dessas etapas para que ele faça uma aplicação proporcional dos princípios diante do caso concreto, diante do litígio. Então veja, se o princípio, por natureza, por aí, ideia, ele pode se moldar ao caso concreto, aplicando de maneira relativa, digamos assim, não precisa se aplicar de maneira absoluta. Se eu estou dizendo que a proporcionalidade precisa respeitar as etapas, precisa respeitar e ser aplicada de maneira absoluta, isso parece uma equiparação correta com o princípio, a ponto de eu chamar a proporcionalidade de princípio? Me parece equivocado. E daí então, se vocês pegarem livro próprio do Alexis, algumas de suas publicações, se vocês pegarem o livro do professor Virgílio Afonso da Silva, aqui no Brasil, a seu teoria de seus direitos fundamentais, o livro de Direitos Fundamentais, ou até mesmo a aplicação aí das regras de direito privado, a aplicação dos direitos fundamentais dentro do direito privado, também uma outra obra sua, ou então o seu artigo o proporcional e o razoável, vocês vão verificar justamente essa crítica. Que é a ideia, então, que a proporcionalidade parece estar sendo aplicada numa razão de tudo ou nada. Ou você aplica a proporcionalidade por completo, todas as suas subetapas, todos os seus filtros, ou você não aplica a proporcionalidade. Ou seja, não cabe ao juiz escolher qual etapa ele pretende se utilizar para a solução do caso concreto. Por isso, então, é um erro grave, né, digamos assim, que mostra que você não entendeu a ideia da proporcionalidade, chamar para Alexis a proporcionalidade de princípio da proporcionalidade. Olha só, então, que coisa curiosa que nós temos aí.
a proporcionalidade dentro da concepção alexiana não é princípio, mas é uma regra. Alguns vão falar que é complicado chamar de regra também, em razão de um motivo muito simples. Porque a proporcionalidade serve como um instrumento para aplicação de outras normas jurídicas, para aplicação dos princípios. Então, na verdade, ele seria uma regra em cima de outras normas. E como já há o uso da expressão regra para uma situação bastante específica, para a solução de casos concretos em si, alguns vão chamar a proporcionalidade de meta-regra, né? Ou então de máxima da proporcionalidade, para destacar essa característica sui generis da proporcionalidade. Tá? Aí é uma questão doutrinária, simplesmente de querer mais um preciosismo técnico ou não. Válido, com certeza válidas críticas, mas é importante saber aí que normalmente a gente pode falar de regra da proporcionalidade, mas pode também chamar de máxima da proporcionalidade, tá? Ou meta-regra da proporcionalidade, ok? Muito bem. Com isso, então, sabedores disso, veja que precisamos entender agora como que funciona essa meta-regra da proporcionalidade. Olha só. Proporcionalidade vai se dividir, então, em 3 elementos. A chamada adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Olha só, vamos começar pela adequação. A ideia da adequação é a seguinte: aquela medida tomada, no caso concreto, fomentou o fim almejado? Então veja, quando você vai aplicar a proporcionalidade ou não, você está sempre diante de um caso concreto. Algo foi realizado ou não foi realizado. E esse comportamento positivo ou negativo será analisado pelo juiz. E a primeira pergunta que ele vai fazer é: o comportamento foi adequado ou não? Ou seja, serviu para atingir o fim almejado? E aqui vocês devem tomar muito cuidado, porque essa primeira análise da adequação não é uma análise em si de conteúdo, mas é que se simplesmente serviria, se propor aí para a ideia de que vai servir para resolver, para solucionar o conflito? Olha só, vou dar um exemplo muito claro para vocês, que eu costumo dar para as minhas salas, tá? Vamos imaginar que está tendo um protesto no meio da Francisco Glicério aqui na cidade de Campinas. Protesto gigante, várias pessoas protestando aí contra, contra o governo, contra o Big Brother, qualquer motivo aí tá tendo. Eis que o protesto, que começa bem pacífico, torna-se violento. Alguém provoca, começa uma violência física, daqui a pouco alguém começa a se utilizar de armas brancas, daqui a pouco armas de fogo, e vira um total caos aí a manifestação que antes era pacífica e se torna violenta, com depredação do patrimônio alheio e tudo mais. Então, é chamada a polícia militar para conter essa manifestação violenta. E daí a polícia militar tem à sua disposição um lança-mísseis e aquelas granadas de gás lacrimogêneo, por exemplo, bomba de efeito moral, né? Muito bem, a polícia decide utilizar o lança-mísseis e atirar contra os manifestantes. Pergunto para vocês, a medida tomada é adequada? Tenho certeza, muitos de vocês responderam que não. Mas é justamente o contrário. É sim. E veja que tem que tomar cuidado com aquele aviso que eu dei lá atrás. Você não está olhando ainda a proporcionalidade como um todo. Você não está vendo
a proporção ou desproporção exatamente em todos os demais filtros que a gente vai ver adiante. Mas eu estou olhando somente a adequação. Eu dar um tiro de míssil, matar todos os manifestantes violentos, contive a manifestação? Contive. Então, para somente o filtro da adequação, serve para se dizer que a medida foi tomada de forma adequada. Ou seja, ela atingiu, serviu para atingir o fim almejado. Então, para fins tão somente de adequação, ter se utilizado do lança-mísseis foi uma medida adequada. Passou pelo primeiro filtro. Ok? Muito bem. Depois, nós vamos para o segundo filtro. E o segundo filtro... Então, veja só, como que vai funcionar aí essa necessidade? É a ideia de haver aí, então, um menor sacrifício possível de um direito fundamental, de um direito, aí, a partir da tomada da medida. Então, é verificar pelo julgador se a medida era necessária, se não havia à disposição daquele que tomou o comportamento, que realizou o comportamento, alguma outra medida menos gravosa. Então, vamos pegar agora o nosso exemplo, de novo. Ele tinha lá o lança-mísseis e a bomba de efeito moral. Ele usou o lança-mísseis. A medida é adequada? É, porque pretendeu atingir o fim almejado, serviu para tanto. Agora, a medida era necessária? Aí não passa pelo filtro. Por quê? Se a necessidade exige o menor sacrifício possível, significa então que nós temos a tomada de uma medida no nosso exemplo que sacrificou em maior intensidade o direito que estava sendo atingido. Ou seja, não precisava matar os manifestantes, mas aí só aplicar uma medida de violência, né, porque não deixa de ser uma medida de violência, para acalmar os ânimos, para dispersar aquela manifestação violenta. Então veja, no nosso exemplo, a medida era adequada, mas não é necessária. Sendo a resposta, portanto, aí negativa, a análise da proporcionalidade nesse ponto se encerra aqui. Agora, se a medida sacrificava na menor medida possível, né, se a medida então era necessária, aí nós vamos para o último critério da proporcionalidade, qual seja a chamada proporcionalidade em sentido estrito. E que agora o julgador fará um exercício muito próximo daquele que o Dworkin desenvolveu na sua ideia, que era de que o julgador deverá argumentar de maneira suficiente para dizer como que os direitos em colisão deverão ser aplicados na maior medida possível diante do caso julgado. Então, olha só, o que verdadeiramente o Alex está fazendo? E eu retomo uma expressão que eu usei lá atrás. Ele está dando maior racionalidade à argumentação jurídica. Por quê? Porque ele está colocando antes da aplicação da argumentação por si só, filtros para poder aí conduzir o raciocínio do magistrado. Ou seja, ele está querendo então que as decisões, por terem maior racionalidade, elas sigam um melhor padrão, um maior padrão. E que os julgadores, portanto, tenham soluções jurídicas muito semelhantes, se não iguais, para casos concretos aí que sejam muito semelhantes, tá? Essa é a importância da ideia da proporcionalidade. Ou seja, a ideia então de fazer esse filtro diante dos casos concretos
para se chegar depois à argumentação relativamente livre, coloque isso bastante entre aspas, do julgador no momento da proporcionalidade em sentido estrito. Tá bom? Então, 3 etapas: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Tá? Muito bem. Passadas essas ideias, então, próprias da proporcionalidade, nós podemos começar a questionar aí algumas críticas à proporcionalidade, muito interessantes e necessárias. A primeira crítica que nós podemos fazer é quanto ao critério aí da adequação. E por que podemos criticar a adequação? Porque a adequação, ela vai trabalhar com essa pretensão de atingir o fim almejado, né? Uma situação bastante óbvia, digamos assim. Digamos que o Alexi, com esse critério, somente explicitou o que deveria ser óbvio para qualquer mente lógica, qualquer mente humana. Por quê? Vamos pegar de novo o exemplo lá que eu falei dos policiais militares. Só que agora, ao invés de eles terem somente à disposição a aplicação do lança-mísseis e da bomba de efeito moral, eles usam de uma terceira opção. Eles vão para uma cafeteria ali ao lado, por exemplo, um Starbucks ali, e para tomar café. Vou numa padaria tomar café, por exemplo. Pronto. Tomar café numa situação dessas é uma medida adequada para combater a violência? É óbvio que não. É claro que não. Então veja, a adequação, na verdade, ela só está explicitando alguma coisa que nem seria cogitado em uma apreciação judicial. Se você chega para um juiz, apresenta para ele: os policiais militares tomaram café diante da manifestação. Essa foi uma medida proporcional para conter a manifestação? Veja, o juiz não vai nem analisar isso. Na verdade, vai ser decidida outra questão, uma questão muito mais disciplinar, convenhamos. Falar de proporcionalidade, se afetou ou atingiu os direitos fundamentais, não dá nem para se cogitar num caso desses. Por isso, então, é que, se for verificar em situações sérias, de uma análise séria pelo menos, praticamente a totalidade, se eu não posso dizer todos os casos, vão passar pelo critério da adequação, tá? Então é muito difícil você ter um exemplo que não passe pelo critério da adequação. Posso aqui talvez trazer um exemplo que é trabalhado pelo próprio Alexi no seu livro, que é o seguinte: o Alexi é alemão e ele relata uma lei alemã que funciona da seguinte forma. Lá existe a prática de um esporte, né? Para quem é ambientalista não pode nem se chamar isso de esporte, né? Em que se utilizavam de aves de caça, aves de rapina, né? Por exemplo, águias, falcões e tudo mais, para caçar animais pequenos. Então eles escolhiam lá um animal qualquer, soltava na mata e fazia, ou então no campo, e fazia com que essas aves de rapina aí, elas caçassem esses animais. E daí quem conseguisse caçar ganhava ponto, ganhava competição, né, pela velocidade. Daí tem os critérios próprios aí de funcionamento desse esporte. Muito bem. Uma parcela da sociedade fez pressão no parlamento dizendo que essa caça era uma crueldade com os animais. Porque a forma como as aves caçavam, enfiando as suas garras, levando o animal de volta para o caçador e tudo mais, causavam um sofrimento exagerado a esse animal. E que com esse sofrimento, então, atingiu os direitos dos animais e, por ser uma prática puramente esportiva, não tinha por que causar esse sofrimento. E que era preciso a proibição desse esporte. O parlamento, então, atendeu a essa demanda, né, e
elaborou um projeto de lei, aprovado posteriormente, que proibia a caça de animais com o uso de aves de rapina, né? Muito bem. O que a prática levou? Os caçadores pararam de usar as aves de rapina, de fato, mas agora começaram a utilizar arma de fogo. Ou seja, a norma, ao invés de proteger o direito, o protegeu de maneira insuficiente, né? Houve uma proteção aí pela norma constitucional insuficiente, ou melhor dizendo, pela norma infraconstitucional de maneira insuficiente de um princípio constitucional. E, portanto, essa medida legislativa tomada, ela pode ser considerada inadequada. Né? Afinal, atingiu o fim almejado? Não atingiu. Por quê? Porque legislou de maneira insuficiente e ainda assim persistiu a prática de violação ao direito dos animais. Tá bom? Esse é um exemplo possível de se pensar em adequação, embora ainda também bastante criticável, tá? Bastante criticável, porque novamente, precisa-se pensar em proporcionalidade para resolver esse problema? Não necessariamente. Você pode pensar aí justamente fora da proporcionalidade, dizendo que justamente a norma teve essa proteção insuficiente. Ou seja, temos teorias, inclusive constitucionais, que solucionam de maneira muito mais simples o problema aí da adequação. Tá? Segundo problema, e aqui seríssimo, tá? Para a proporcionalidade. Veja que uma grande dificuldade que nós tínhamos com o Dworkin era a ideia que o direito, da forma como era prevista a aplicação pelo Dworkin, ele abria um espaço, abria uma porta para um subjetivismo do julgador. Por quê? Por mais que tenha sido por boas intenções, e eu acredito que eram boas intenções, obviamente, do Dworkin, mas a argumentação jurídica pode esconder por trás dos termos técnicos uma vontade, simplesmente, uma subjetividade, ou até mesmo subjetivismo, para fazermos já com uma forma de crítica, do julgador. Ou seja, ele decide conforme a sua consciência, mas se utiliza de expressões propriamente jurídicas para esconder as suas convicções pessoais. Isso fica claro no Dworkin, mas pode estar presente na visão alexiana? Com certeza, com certeza. Porque olha só como que funciona a proporcionalidade. A adequação, você ainda pode passar por um critério que é relativamente objetivo. Necessidade, pode haver uma redução a essa ideia de necessidade, a essa ideia de objetividade, né? Mas veja que ainda existe um quê de objetividade na análise da necessidade. E a proporcionalidade em sentido estrito? A proporcionalidade em sentido estrito fica nítida nela que existe aí uma argumentação, digamos, mais livre do julgador. Ou seja, se ele conseguiu superar suficientemente as duas etapas anteriores, a terceira etapa do seu julgamento, ele tem aquela margem de liberdade, digamos assim, que estava previsto já pelo Dworkin, porque o funcionamento é muito semelhante. Veja, não estou dizendo aqui que é livre completamente, que ele faz o que ele bem entender. Você tem os limites próprios semânticos, né, de sentido jurídico de cada norma. Mas veja que se você quiser dar um jeitinho, né, isso de forma ilícita, incorreta, que foge das atribuições e prerrogativas próprias e competências do juiz, se ele for tentar dar um jeitinho, ele consegue na terceira etapa. Ele tem, então, essa margem, digamos aí, de liberdade. Ilícita? Sim, com certeza. Mas há essa possibilidade.
Se vocês quiserem um exemplo claro dessa margem, peguem o habeas corpus do caso Elvanger, tá? Elvanger é Ellwanger, tá? Caso Elvanger. Nesse caso, o tal do Elvanger, ele resolveu editar um livro que negava a existência aí do Holocausto. Disse então no livro dele, ele traz argumentos absurdos, né, falando com que o Holocausto não existiu e que as fotos da época e tudo mais, os registros da época, são todos falsificados pelos próprios judeus. Muito bem, Elvanger foi acusado de racismo e ele foi impetrando o habeas corpus até chegar no STF, tentando alegar o seguinte, que judeu não é raça, logo ele não poderia ser enquadrado no crime de racismo, logo ele estava sendo processado criminalmente por uma tipificação incorreta. A questão chegou para o STF. E o STF, então, em sua decisão, tinha que definir se racismo, a expressão racismo, abarcava também a expressão religiosa aí dos judeus. Muito bem. O STF, já digo para vocês a decisão final, ele decidiu que se enquadra no crime de racismo esse ataque, digamos assim, às comunidades judaicas. E ele se utilizou de diversos argumentos possíveis, alguns ministros concordando com essa tese vencedora, outros não. Só que qual que é o curioso desse caso? Que vários ministros se utilizaram da proporcionalidade para a decisão. E os ministros chegaram a resultados diferentes, conclusões diferentes, usando adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Ou seja, ficando claro que, se quiser, por meio de um subjetivismo exagerado, você consegue distorcer esses tópicos, essas etapas próprias da proporcionalidade, para julgar de um jeito ou de outro. Então, veja que Alexis não resolveu o problema do subjetivismo nas suas decisões. Nas decisões dos magistrados. Mas ele, pelo menos, colaborou para, ao menos, trazer um pouco de racionalidade a esse raciocínio, né? A essa argumentação. Agora, pessoal, veja só. Vamos pensar essa ideia, então, de argumentação, de solução de colisão entre princípios dentro do nosso ordenamento. Há alguma previsão explícita, aí talvez, da solução da colisão entre os princípios? E aqui eu quero me valer com vocês do artigo 489, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Olha aí na sua tela. Olha só. 489 vai trazer os elementos que são essenciais para a sentença. E o parágrafo 2º vai dizer o seguinte: no caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Pessoal, o que é isso senão a tentativa de incorporar essa ideia do working de argumentação e do Alexis somente no critério da proporcionalidade em sentido estrito? Só que é uma tentativa horrorosa, totalmente atécnica da aplicação dessa ideia do Dworkin e do Alexis.
Do Alex fica evidente, porque não está falando aí da adequação e da necessidade. E do Dworkin fica equivocado por causa do comecinho do parágrafo 2º. No caso de colisão entre normas. E nós já vimos anteriormente que normas aí é o gênero o qual comporta as espécies, regras e princípios. Em outras palavras, há uma confusão geral aí nesse dispositivo legal, que está tratando então como se as regras pudessem aí sofrer ponderação, se pudesse então aplicar mais ou menos uma regra e não sobre o tudo ou nada, ou total satisfação ou não satisfação. Isso é um erro gravíssimo, teórico, previsto na nossa legislação. E que, portanto, o aplicador do direito, aí o intérprete, precisa tomar cuidado para realizar a devida interpretação desse dispositivo e entender que, ao invés de falar de colisão entre normas, falar de colisão entre princípios. Ok? Finalmente, pessoal, para encerrarmos aí, então, a nossa aula. Veja que há previsão no nosso sistema também de um outro critério, também às vezes chamado de princípio, né? Chamado de proporcionalidade e razoabilidade. Vocês já estudaram direito administrativo e com certeza o professor da disciplina deve ter trabalhado com vocês o princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade. E não tiro a razão desse professor que vocês estudaram, porque ele mesmo disse aquilo que está previsto na legislação. Veja, existe previsão na lei própria dos atos administrativos, né? Existe previsão também na lei dos servidores públicos, aí a ideia de que devem ser respeitados na aplicação dos atos e tudo mais, e também para as sanções e atos para os servidores públicos, da proporcionalidade e da razoabilidade. Mas isso é uma importação mal feita pelo Brasil de origens históricas, jurídicas diversas, que tivemos aqui no nosso mundo. Olha só, se nós olharmos para os Estados Unidos, a ideia que eles desenvolveram não foi de proporcionalidade, mas foi de razoabilidade. E eles, na sua jurisprudência, no sistema de common law, eles desenvolveram critérios semelhantes para a aplicação da razoabilidade. Ou seja, para dar um exemplo bastante simples aqui, a razoabilidade dos Estados Unidos, eles trabalham com a ideia de equidade. E a ideia de equidade, tanto na medida imposta, no resultado imposto, né, no resultado esperado, no instrumento utilizado, nos meios, ou seja, eles fazem uma análise das pessoas envolvidas, do instrumento que vai ser utilizado, o resultado que vai se alcançar, se serão todos razoáveis. Que não deixa de ser a mesma ideia na proporcionalidade em outros termos. Só que a proporcionalidade é uma ideia europeia. Você encontra, então, no velho continente, essa ideia de proporcionalidade. E que se desenvolveu também com critérios próprios. E o que o Brasil fez? Importou a razoabilidade do common law, importou a proporcionalidade do civil law, como se fossem coisas distintas, o que verdadeiramente são nomenclaturas diferentes para a mesma ideia originária. Pronto. Temos aí essa dificuldade e veja, eu faço o desafio para vocês. Releiam os livros de direito administrativo, peguem a parte de razoabilidade e proporcionalidade.
vocês vão ver que há um esforço hercúleo do doutrinador para tentar diferenciar razoabilidade e proporcionalidade, por vezes colocando um para casos específicos e outro para casos mais genéricos e vice-versa, sendo que, na verdade, eles estão tentando falar a mesma coisa com outros nomes. Façam esse teste sabendo isso agora, peguem os livros e notem que como fica próxima a ideia dos dois. E que, na verdade, a diferença não é tão clara assim como tenta dizer o nosso sistema, a nossa doutrina nacional. Ok? Muito bem, pessoal. Então, para convalidar a nossa presença dessa aula, eu peço para que vocês respondam a seguinte questão para mim. É simples, tá bom? Por favor, não precisa fazer aí resumo, síntese daquilo que está sendo dito, porque é muito grande aí o voto. Mas eu quero que vocês compreendam, tá? A partir da leitura do voto do ministro Gilmar Mendes no recurso extraordinário 466-343, era preciso a aplicação da regra da proporcionalidade? Ou seja, eu quero só que vocês me respondam. A partir de toda a argumentação levantada pelo ministro Gilmar Mendes, eu já digo que vocês vão reconhecer o que é esse voto e qual que é a matéria. Então a leitura de vocês vai ficar até mais fácil, tá? Mas pela leitura desse voto, ao final, digamos assim, do meio para o final, o ministro Gilmar Mendes se utiliza da regra da proporcionalidade. Pergunto para vocês então, precisava se utilizar da regra da proporcionalidade nesta hipótese, neste caso? Por quê? Tá bom? Podem fazer novamente a solução dessa questão aí em grupo, tá bom? Grupos de 4 a 5 pessoas, tá? E respondam pelo aviso, pela aba aviso, tá bom? Pela aba atividade que está prevista no sistema lá do AVA, tá? Cuidado com isso. Eu tive essa dificuldade aí na última atividade, porque muita gente colocou no escaninho. Não é para colocar no escaninho, tá bom? Coloca na aba atividade, na própria atividade que eu deixei para vocês. Lá tem um espaço para vocês protocolarem a resposta. E mais, por favor, se a atividade é em grupo, um apenas do grupo precisa anexar, tá bom? Não precisa todos do grupo anexarem. Um só já é suficiente, ok? Muito obrigado, então, e até a próxima. Valeu!